Curve sua fronte e eleve seu pensamento a Deus mais uma vez. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos ver a tua palavra, nós lemos a tua palavra. Rogamos que o Senhor ensine a tua palavra ao nosso coração, aplique a tua verdade ao nosso coração e sejamos alimentados até nos sentirmos satisfeitos após o banquete que o Senhor nos oferecerá nessa manhã. Rogamos, Senhor, que toda dispersão, todo pensamento que esteja contrário à vontade do Senhor para meditarmos nela, seja removido pelo teu Espírito. Nos dê, Senhor, iluminação para entender a tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele tratou até agora sobre justificação. Na verdade, o tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. E o apóstolo ele vai fazer uma transição, precisamente, de maneira bem resumida, no capítulo de número 6. Ele vai falar que a justificação ela tem uma implicação, ela aponta para a santificação. Ou seja, como nós vimos no nosso último encontro, nós somos justificados para sermos santos. E o apóstolo ele vai continuar esse argumento. No verso 1 ao verso 4, ele diz que a nossa união com Cristo, na sua morte e em sua ressurreição, faz com que sejamos santos. Este é o ensino dos primeiros 4 versos. Ele diz que Cristo é a fonte da nossa morte para o pecado e da nossa ressurreição para a novidade de vida. De maneira bem resumida, o ensino que nós vamos ter a partir de agora, e o que o apóstolo já trabalhou, foi melhor resumido por Agostinho de Hipona. Agostinho ele diz assim: Adão podia pecar. Quando ele estava no Éden, ele tinha livre arbítrio. Ele podia pecar ou podia não pecar. No momento que Adão ele toma o fruto, nós, em Adão, não podemos não pecar, porque faz parte da nossa natureza, nós desejamos pecar. Só que quando Cristo, ele vem e ele nos salva, eu e você pode não pecar. Perceba, você pode não pecar porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. E ele conclui, quando Cristo retornar, nós não poderemos mais pecar. Não terá mais a possibilidade de pecarmos, pois seremos aperfeiçoados de maneira plena à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Seremos glorificados, o nosso corpo será revestido de aquilo que é incorruptível. Então, o ensino que nós vamos tratar a partir de agora tem essa ideia. O apóstolo Paulo, ele tratou dos primeiros 4 versos, contrário à ideia antinomista, ou seja, aquela ideia de que nós não devemos sermos santos, ou podemos viver a nossa vida de qualquer forma, já que nós somos justificados, nós somos inocentados diante do tribunal de Deus por meio do sacrifício de Cristo, logo, nós podemos viver uma vida sem nenhum tipo de comprometimento com Deus e a sua palavra, o seu padrão de justiça. O apóstolo vai falar de maneira alguma, e aí ele começa a trabalhar esses aspectos de gênero. Vocês foram justificados para santificação, né? E nós vamos ver a partir desses versos que o apóstolo ele vai desenvolver o seu argumento. Veja só, o tema que eu dei para essa mensagem é o tema central desses versos: mortos para o pecado, vivos para Deus. Nós somos mortos para o pecado em Cristo Jesus, mas a partir de Cristo nós somos vivos para Ele, somos vivificados, recebemos uma nova vida, vivemos em novidade de vida, e é isso que o texto vai tratar. Veja só, acompanhe no texto, a partir do verso de número 5. O Paulo, ele vai fazer uma ligação aqui. Por quê? Porque o quê? Ele trabalhou já esse assunto. Ele está fazendo uma ligação direta ao texto. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está falando de semelhança. A palavra semelhança pode ser também traduzida por forma. Ele está falando acerca do nosso batismo. Lembra que o apóstolo falou que o batismo não o rito em si do batismo, mas aquilo que o rito ou a cerimônia do batismo representa, é aquilo que nos traz união com Cristo. Paulo não está falando sobre a aspersão da água, ele está falando sobre a fé que é colocada em Cristo e a profissão de fé. Esse vínculo por meio da fé é que nos torna unidos em Cristo. E por causa desse vínculo, Paulo está tratando a questão de batismo como iniciação. Ele diz que também fomos unidos com Ele
na semelhança da sua morte. Ou seja, no momento quando nós somos batizados, nós nos assemelhamos com ele. Nós estamos declarando: morremos para o mundo, morremos para a velha natureza, morremos para a nossa natureza adâmica. Agora nós somos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós recebemos um Espírito santificador. Nós não precisamos mais viver nos velhos hábitos do velho homem, mas agora recebemos uma natureza nova, uma natureza em Cristo, que nos torna diferente daqueles que éramos em Adão. Então Paulo está falando de transformação radical no indivíduo. Paulo está dizendo: uma vez que nós somos convertidos a Cristo Jesus, não podemos ser iguais, porque nós morremos para aquela velha natureza, aqueles velhos hábitos, aquela velha disposição adâmica para pecar. E agora nós ressuscitamos, é isso que ele fala, certamente o seremos também na sua semelhança da sua ressurreição. O apóstolo ele não está falando assim, da ressurreição futura que acontecerá. Quando nós morrermos, certamente nós seremos ressuscitados no último dia, e seremos levados ao Senhor para Nova Jerusalém, para o novo céu e nova terra. Mas o apóstolo não está falando disso, ele não está falando de um fim escatológico, ele está falando para agora. Então como nós analisamos isso aqui? Essa ressurreição para agora, ligada ao simbolismo do batismo. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. A palavra ressurreição aqui não está falando de uma morte física, mas está falando de uma morte para o pecado e um ressuscitar para vivermos uma nova vida espiritual. Nós recebemos vida espiritual. Nós éramos mortos em transgressões e pecados e agora nós somos ressurretos para uma nova vida. É isso que o apóstolo está tratando. E ele diz: sabendo isto, e aí ele coloca 2 pontos. E aqui ele vai tratar uma doutrina. Mas esse sabendo aqui é importantíssimo. Ele lembra que o cristão, ele é alguém que deve conhecer de Deus. Ele deve conhecer a doutrina acerca de Deus. Combate muitas ideias de hoje em dia, que basta você sentir. Você sente Deus. As pessoas procuram cultos hoje, ou igrejas, onde elas sentem Deus. Mas nós não vemos isso. O padrão da Escritura é o conhecimento acerca de Deus. Não somente racional, mas relacional. Quando nós nos relacionamos com Deus. Mas muitas pessoas, elas reduzem ao relacionamento com Deus a partir do sensorial, que é uma tolice sem tamanho, pois o nosso sensorial é influenciado pelo pecado. Logo, nós podemos ver anjos e demônios onde nós quisermos, ou aonde a nossa tendência da nossa natureza pecaminosa nos levar. Há muitas pessoas que elas são levadas por esse tipo de virtude, se é que podemos dizer assim, mais fácil dizer vícios, quando nós somos controlados pelos nossos desejos, pelas nossas paixões. É isso que o apóstolo vai tratar. Mas eu gostaria de tratar esse termo sabendo aqui, porque o apóstolo Paulo está falando, vocês têm que saber, vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer alguma coisa, vocês têm que guardar uma coisa nessa cachola de vocês. Qual é então que nós devemos guardar na nossa cachola? Que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. A nossa velha natureza foi pregada na cruz. Foi crucificada com Ele, foi morta na cruz. É isso que o apóstolo está querendo trazer. E ele diz assim também: para que o corpo do pecado seja destruído. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando Cristo morreu na cruz, nós também morremos. É isso que Paulo vai escrever lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Porque não mais eu que vivo, o apóstolo Paulo está falando. E isso nós devemos falar também, já não mais eu que vivo, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Para quê? Porque essa vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo não está falando nenhuma coisa nova aqui, ele já tinha falado aos Gálatas sobre isso. Ele está falando que todos nós somos mortos para o pecado e vivemos uma nova vida. Ou seja, nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo. Nós não podemos ter uma visão egoísta, centrada em nosso umbigo, mas nós direcionamos os nossos olhos, na nossa vida, para os céus, e andamos dessa forma. O apóstolo Paulo está tratando então que a nossa velha natureza foi morta com Cristo na cruz, e agora nós vivemos em novidade de vida. Mas ele fala que o corpo do pecado foi destruído. Veja só, você tem vontade de pecar? Pode falar. Sim, nós temos vontade de pecar. O apóstolo Paulo está falando que foi destruído. Ou seja, a nossa tendência pecaminosa foi destruída.
O termo também pode ser traduzido de uma forma um pouco mais abrangente. Pode ser considerado como reduzida a nada. Ou seja, nossa inclinação pecaminosa, ela foi reduzida a nada. Pode ser traduzida também como inativo, ela se tornou inativo, ela se tornou inútil. Ela foi subjugada, a palavra subjugada é dominada à força. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela recebeu uma qualidade de inutilidade, ela se tornou inativa. E também, inativa para quê? Para propósitos pecaminosos, processos que nos levam à destruição. Então, o que Paulo está querendo dizer nisso tudo aqui? Ele está falando que no momento quando Cristo leva os nossos pecados na cruz, nós que morremos nele, não temos mais o pecado reinando sobre nossa vida. Nós não somos inclinados de maneira como éramos antes, pois hoje nós podemos não pecar, como Agostinho falou. Nós podemos não pecar, antes nós não podíamos, pois todas as nossas melhores obras diante de Deus não tinham nenhum valor. Mas hoje nós podemos não pecar, porque habita alguém em nós. Quem habita em nós? O próprio Deus. E qual é a função que esse Deus realiza em nós? A santificação. Logo, nós não podemos falar, eu peco toda hora. Não, tem alguma coisa de errado. Eu peco a todo segundo. Não, você não peca a todo segundo. Você tem uma disposição contrária de que uma vez você teve. Você deve então o quê? Se alimentar constantemente da palavra do Senhor. Você deve viver em novidade de vida, relacionamento com Deus. Assim nós podemos vencer o pecado na nossa vida. Paulo está falando que o pecado não reina mais em nós. E ele não está falando uma realidade distante, está falando hoje. Crentes em Cristo Jesus não podem viver no pecado. Então você fala, bom, todo mundo está pecando. Não, meu irmão, minha irmã, nós devemos lutar constantemente contra o pecado. Essa é a vida do crente. Eu gosto da Confissão de Fé de Westminster, que ela diz que a santificação é uma guerra. E é verdade uma guerra. Paulo vai falar que é a carne militando contra o espírito contra a carne. É uma guerra constante. É um conflito contínuo. E o crente sempre está lutando contra o pecado. O crente ele não pode se acomodar no pecado de forma alguma. O crente verdadeiro, ele sempre se incomodará com o pecado. O crente falso, ele vive no pecado, ele é como, melhor explicou Charles Spurgeon. Spurgeon falou assim, que um porco, ele deita na lama e ele rola na lama. Agora uma ovelha, quando cai na lama, não faz parte da sua natureza, ela não gosta de ficar enrolando na lama, que nem o porco. Assim é o crente, ele é a ovelha que caiu na lama, mas ele não pode viver na lama. O porco sempre vai estar lá. Não estou falando de nós palmeirenses, né? Vocês entenderam, né? Nós estamos falando de porcos animais. Mas vamos continuar o texto. Paulo ele vai dizer assim no verso 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Imagine se a gente isola esse versículo, hein, meu irmão? Vamos fazer uma doutrina a partir desse verso. Por isso nós não podemos fazer doutrinas a partir de versos isolados. Imagine se alguém pega esse versículo e coloca em algum para-choque de caminhão aqui. Porque quem morreu está justificado do pecado. Oh, maravilha, né? Todo mundo vai para o céu assim. Inclusive aqueles que não têm fé em Cristo Jesus. Mas está conectado a um corpo do texto. Paulo está falando assim, quem então depositou a fé em Cristo, ou seja, quem morreu para o pecado, ele te é justificado. É o que Paulo está querendo trazer. Isso é fácil para a gente, porque a gente está vendo continuamente o texto. Mas se nós isolarmos esse verso, vira problema. Paulo está dizendo assim para nós, que nós morremos para o pecado em Cristo e nós morremos diariamente para o pecado. Então, nós morremos, nós fomos declarados legalmente justificados diante de Deus. Nós estamos num processo de santificação que diante do Deus vivo, nós já somos santos. Nós já somos santos por quê? Porque o Senhor, quando Ele enxerga toda a história, Ele não enxerga presente, passado e futuro, como nós, com as nossas limitações temporais. Ele enxerga tudo. O futuro, o presente e o passado estão diante deles como uma coisa só. Então, quando o Senhor olha para nós, em Cristo Jesus, Ele nos vê como santos, irrepreensíveis diante dEle, porque o sangue de Cristo é o que nos cobre. É o sangue de Cristo que nos representa diante do tribunal de Deus. O texto continua assim, Paulo diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Paulo, novamente, ele não está falando de uma realidade eterna. Ele está falando do aqui e agora.
Ele está falando que nós que já morremos com Cristo, nós que já depositamos a nossa fé em Cristo, e o nosso pecado, ele é colocado em Cristo, e nós não temos mais esse pecado, essa culpa do pecado sobre nós. O pecado também não tem mais poder sobre nós. Nós devemos também viver com Ele. Não está falando do porvir, está agora. Viver em novidade de vida. A vida diária do crente é viver com o Senhor. Nós nos encontramos com o Senhor quando nós nos reunimos como igreja, mas nós devemos nos encontrar com o Senhor em todo o tempo. Nós estamos diante de uma audiência divina, em todo o tempo o Senhor tem nos olhado e tem nos visto, tem nos assistido, e nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com Ele em todo o tempo. Em todo o tempo, até quando você está tomando seu banho, então quando você entra no seu chuveiro, quando você está no seu banheiro, um momento muito privativo, muito particular. Mas também o Senhor está no nosso trabalho, o Senhor está em nossa casa, o Senhor está aqui. Em todo o tempo nós devemos fazer o quê? Nos relacionar com o Senhor, viver em novidade de vida, viver para a glória de Deus. Esse é o fim da nossa vida, esse é o propósito da nossa vida. Qual o fim último do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, se alegar para sempre em Deus. Esse é o nosso fim, não para acumularmos riquezas, não para nos preocuparmos, enchermos tesouros na terra, acumularmos riquezas, para pensarmos em nossos interesses egoístas. Não, é para viver para a glória de Deus. Tudo que é nosso é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O apóstolo está falando que nós devemos então viver com Deus, viver com Cristo nesta vida, já agora. E ele acrescenta aqui de novo um sabendo. Olha só como é importante o apóstolo falando, saber, conhecer, absorver doutrina, é importante para a vida prática. Ele fala, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Deixa eu beber um pouco d'água. Ele está dizendo assim, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, nós já sabemos isso, Cristo ressuscitou dentre os mortos, já não morre mais, é verdade. Uma vez que ele ressuscitou, ele não vai morrer novamente. Lázaro, você se recorda de Lázaro? Quando Cristo ele ressuscita Lázaro, novamente Lázaro vai vir a morrer. Mas Cristo, uma vez morto e depois ressuscitado, ele não morrerá novamente. Ele tem um corpo glorificado, ele ascende os céus, ele leva os méritos dele diante do Pai, e ele vive para Deus. É isso que Paulo vai dizer na sequência. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele, não tem como conter. Qual o salário do pecado? A morte. Por que nós morremos? Por conta do pecado. Logo, a morte existe por conta do pecado, é uma derivação. E qual o último inimigo que Cristo venceu? A morte. A morte é o fim, e Cristo vence a morte. Ou logo, a morte não tem domínio sobre ele e nem sobre nós. Nós ressuscitaremos em Cristo, nós teremos um corpo glorificado em Cristo e não passaremos pela morte novamente. Paulo ele diz assim, pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos analisar esse texto aqui. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Cristo tinha pecado para morrer pelo pecado? Morrer para o pecado tinha domínio sobre Cristo? Não. E por que o texto está dizendo isso aqui? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Porque embora o Filho de Deus não tivesse pecado, ele assume os nossos pecados. Ou seja, está falando que o pecado não tem mais domínio sobre nós em Cristo Jesus. Está falando que Jesus não estava dominado pelo pecado, não é isso que o texto está falando. Mas o povo do Filho de Deus, o povo de Deus, estava tomado pelo pecado. Agora, quando nós lemos esse verso, agora olhando para nós, vamos fazer uma simulação. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morremos para o pecado, mas quanto a viver, vivemos para Cristo. Ou seja, morremos para o pecado não tem domínio sobre nós. Essa união mística com Cristo aproxima-nos tanto do Senhor, que aquilo que o Senhor experimenta é aquilo que nós experimentamos nele. Obviamente nós não sentimos o flagelo da ira de Deus, mas Cristo assume em nosso lugar, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Isso se aplica a nós, uma vez para sempre nós morremos para o pecado, logo o pecado não tem domínio sobre nós,
não tem poder sobre nós. E nós podemos viver em novidade de vida, nós podemos viver em santidade. Ele diz, quanto a viver, vive para Deus. Cristo vive para Deus. Como Cristo vive para Deus? Se Ele é Deus. Imagine só no momento onde Ele ressuscita, cheio de resplendor e glória, maravilhoso Senhor, com um outro corpo, um corpo glorificado, e Ele ascende aos céus, levando os seus méritos. Ele conquistou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado. E aí, Salmo 24 fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Imagine um anjo falando para o outro, quem é esse que está entrando aí? Quem é este Rei da Glória? Aí alguém grita, este é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí outros perguntam novamente, falam assim em vozes, levantai, ó portas, ó abram-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí eu acho que o outro anjo que não ouviu direito, quem é esse Rei da Glória? Aí ele, este é o Senhor poderoso nas batalhas, este é o Rei da Glória. Cristo, Ele ressuscita gloriosamente, ascende os céus e se assenta à destra do Pai. Então, o que é viver para Deus? Cristo vivendo para Deus é estar diante de Deus apresentando todos os seus méritos, dizendo, eu salvei o povo, eu cumpri aquilo que estava determinado desde a fundação do mundo, os eleitos estão salvos. A Trindade, ela harmoniosamente nos alcança e nos salva. Nós somos eleitos pelo Pai, nós recebemos justificação pelo Filho, e nós somos santificados pelo Espírito, e o Filho retornará para nós ascendermos aos céus. Mas o Senhor vive para Deus, o Senhor Jesus vive para Deus também de que forma hoje? O que Deus está fazendo, o que Cristo está fazendo à destra do Pai hoje? Intercedendo a nosso favor, uma intercessão constante. Não é que o Filho está falando assim, Senhor, Pai, olha para os seus filhos, eu vou orar por eles agora. Não, por meio dos méritos de Cristo, Ele não precisa fazer essa intercessão verbal. Por meio dos méritos dele, essa intercessão constante é que eu morri por eles, já não há mais ira sobre eles, essa intercessão constante. Dessa forma, a harmonia da Trindade prevalece sempre. E assim, a Trindade nessa harmonia, um vive para o outro. O amor entre o Pai, o Filho e o Espírito estão constante. Mas isso tem que se aplicar a nós devemos viver para Deus. Nós devemos colocar as nossas obras diante do Senhor. O verso vai seguir assim. Melhor dizendo, verso de número 11. Paulo ele vai chegar a uma conclusão. Olha, se Cristo vive para Deus, assim também vocês considerem-se mortos. A palavra considerar é levar em conta, calcular. Calculem isso aqui. Pensem sobre isso. Coloquem na balança isso. Vocês são mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos, mas não insensíveis. Como eu falei, nós temos desejo de pecar. Porque não é uma morte no sentido de destruição e não existe mais, mas de inutilidade. Nós somos mortos, o pecado não tem mais poder, não reina sobre nós. Paulo vai dizer assim, mas vivos para Deus. Viver para Deus é a razão da nossa vida. E aqui eu gostaria de extrair a primeira aplicação, levando em consideração que o apóstolo está aplicando o texto. Ele está falando, considerem-se mortos. A aplicação é, busque a santidade em Cristo. Agora, vocês que entenderam que foram libertos do poder do pecado, parem de permitir que o pecado tenha poder sobre vocês. Parem com isso. Imagine só um elefante. Você já viu um elefante? Já deve ter visto. Agora, você já viu um elefante preso em uma cordinha? Uma cordinha fininha. Geralmente o que acontece? Esses elefantes estão domesticados, ou são domados, melhor dizendo, domesticados não, mas domados, eles são presos por uma cordinha. E eles ficam ali. Agora, se o elefante soubesse que ele precisasse fazer uma forcinha só, ele arrebenta com essa corda, ele sairia. Por que o elefante faz isso, adulto? Porque quando ele era bebezinho, quando ele era um filhotinho, ele era preso numa corda e ele não tinha força para tirar. E aí ele foi crescendo e ele sempre olhou para aquela corda falando, essa corda tem muita força sobre mim, eu não tenho força para arrebentá-la. Assim são os crentes. Uma vez que Cristo, Ele assumiu a nossa culpa, Ele morreu a favor de nós e nos libertou do poder do pecado, muitos crentes vivem como um elefante. Tem uma cordinha presa ali ao pecado. E ele não sabe, não a força que ele tem em si mesmo, mas em Cristo, isso aí, não quero mais, eu não me sujeito ao pecado. Eu não estou amarrado ao pecado, eu não estou debaixo do jugo do pecado. Vou sair.
Assim que somos nós. Portanto, meus irmãos, uma aplicação para nós: busque a santidade em Cristo Jesus. É em Cristo que nós nos tornamos santos, semelhantes a Ele. Nós devemos buscar em Cristo Jesus, andarmos como Cristo andou, olharmos para Cristo, ver o autor e o consumador da nossa fé e colocarmos os nossos olhos fixos em Cristo. E assim nós vamos usufruir da plenitude da novidade de vida que nós temos em Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém? O texto se segue, caminhando para o final, verso de número 12, Paulo diz assim: portanto, não permitam o quê? Que o pecado reine em seu corpo mortal. Parece redundante, né? Você falou, você acabou de falar isso agora, mas é para saturar nossa mente mesmo, para entendermos o que Paulo está querendo trazer aqui. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo. A palavra reino aqui é muito interessante, porque tem a ideia de um soberano que alistou um exército. E esse exército, esses soldados, eles estão sujeitos ao poder e o militar desse soberano, que o coloca em uma guerra. Então Paulo está falando, não permitam que o pecado seja o seu general, que te dê ordens para fazer aquilo ou aquilo outro. Está tratando o pecado como uma entidade aqui, como um soberano, um tirano que é o pecado. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, em nosso corpo, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. O que são paixões? São desejos, são vontades, a nossa vontade pecaminosa. Paulo está falando que aquela pessoa que ela é enredada, ela é escravizada pela própria vontade, ela vive debaixo do jugo do pecado. Mas nós devemos viver pela vontade de Deus. Muitas pessoas querem viver segundo a sua própria vontade, e aí elas quebram a cara toda vez, porque o que importa é a vontade delas seja satisfeita e não a vontade de Deus. Por isso há muitas pessoas hoje que vivem em estado de pecado lastimável, pessoas em adultério, pessoas viciadas em vários tipos de coisas, vários ídolos, pessoas que colocam a sua fé naquilo que possuem, pessoas que usufruem não da santidade, mas de uma vida em pecado, porque elas permitiram que as suas vontades sejam o seu guia. Isso é perigosíssimo. Muitas pessoas falam, eu vou fazer aquilo que o meu coração está mandando. Vai nessa, vai embora, vai pular do precipício. Você não tem que seguir o seu coração, porque o seu coração é enganoso, é pecaminoso. Tem o que lá? Paixões, desejos. Mas nós devemos ser guiados pela palavra de Deus. Por isso é importante a palavra do Senhor como um guia da nossa vida. Paulo diz também assim, também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Paulo está falando membros, está falando de órgãos, está falando dos olhos, está falando da boca, está falando dos ouvidos, está falando dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa mente. Não ofereçam, não colocam o seu corpo à disposição do pecado, para o pecado reinar. Não permita que o pecado reine sobre o seu corpo mortal. Não permita que o pecado faça com que a sua boca profira maldições. Em todo o tempo reclamando, seja uma pessoa murmuradora, nunca está satisfeito com a bondade de Deus dispensada do céu sobre nós. Os seus olhos, você fez um voto com os seus olhos, ou você coloca os seus olhos onde não deve ser colocado? A sua mente, o que tem sido colocado na sua mente, o que você tem pensado? Nós devemos pensar nas coisas do alto, mas você tem pensado em coisas terrenas, coisas infrutíferas, coisas pecaminosas. Paulo está falando, não ofereçam os membros de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. A palavra instrumentos aqui é absurda. Ele está falando de armas. Lembra que ele falei que o reino aqui que é colocado, reine, está falando de um Senhor soberano? Aqui ele está falando de instrumentos, ou seja, armas no contexto bélico. Paulo está falando, não coloque seus instrumentos, as suas armas, como objeto de injustiça, ou seja, a favor daquilo que é injusto, aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E aqui a palavra oferecer é ofertem-se a Deus, consagrem-se a Deus. E aqui, meus irmãos, ele conclui, também dizendo, ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Perceba que ele faz um paralelo, morte, vida, instrumentos de justiça, pecado, santidade. É isso que Paulo está querendo trazer, é um contraste. Ele está colocando duas
situações aqui: viver debaixo do senhorio do pecado ou viver debaixo do senhorio de Cristo. Porque não tem meio termo, ou você vive para o pecado ou você vive para Cristo. Você é um servo de quem? Muitos falam, eu sou servo do Senhor, mas muitos são servos do pecado. Esta entidade que Paulo coloca aqui, este senhorio militar que governa muitas vidas. E uma aplicação para nós aqui, a partir disso, Paulo dizendo, não permitam, ofereçam. Paulo está querendo dizer, faça guerra contra o pecado. Em Cristo Jesus, faça guerra. E essa ideia, eu gostaria de trazer outra ilustração, é como se fosse um soldado que foi alistado para uma guerra. Ele está ali diante de uma guerra justa e ele tem que defender a sua pátria. Só que este soldado, ele está de braços cruzados diante das injustiças. Ou pior, este soldado, ele está cometendo injustiças. Ao invés de defender uma causa boa, ele está cooperando com o mal. Muitos vivem assim, eles não fazem guerra com o pecado, muito pelo contrário, eles são amigos do pecado, eles são abraçados com o inimigo, eles estão assim, debruçados sobre aquilo que o pecado pode oferecer, eles são soldados maus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos alista para uma guerra boa e santa, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra nós mesmos, contra as nossas vontades e inclinações pecaminosas. Portanto, se você tem vivido nessa vida, uma vida sem se alistar em nenhuma guerra, está aí de braços cruzados diante da injustiça, diante do pecado, eu gostaria de te convidar, faça guerra com o pecado, entre nessa guerra constante, a carne que milita contra o espírito contra a carne, esse conflito constante na vida do crente. Esse é o desejo de Deus para nós. Há uma frase, ou melhor, um pensamento, que diz que aquele que não sofre nenhum tipo de retaliação, aquele crente que não se incomoda com o pecado, que não se incomoda diante da injustiça, que tudo está bom para ele desde que ele esteja em paz, esse aí ele não está em guerra nenhuma, ele está de paz, está de mãos dadas com o inimigo, e ele vai ser levado assim para o fim último dele, que eu tenho certeza que não será bom. Muitas pessoas vivem assim, de braços dados com o pecado, e esse não é o desejo de Deus para os seus filhos. Nós devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Último verso, Paulo diz assim, concluindo, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está fazendo comparação aqui, dos súditos daquele tirano, o pecado, ele está assumindo uma personificação do pecado, ele está falando que os súditos prisioneiros do pecado, eles fazem a vontade da sua natureza pecaminosa, da sua vontade, eles oferecem os seus membros, ou seja, o seu corpo para fazer o quê? Iniquidades, para fazer pecado, para pecar. Só que ele coloca em contraste aqui, os súditos livres. Quem são os súditos livres? Os súditos de um rei soberano que permite que nós sejamos livres do poder do pecado, da tirania do pecado. Esse ele está falando do próprio Cristo. Nós não devemos viver então como prisioneiro de nossas paixões, mas debaixo da vontade boa, perfeita e agradável, santa do Senhor, dos exércitos. Ele faz uma comparação aqui, meus irmãos, no último verso. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Esse verso, se isolado também, misericórdia, causa uma confusão gigantesca. Porque algumas pessoas falam, a lei é má. Algumas pessoas falam, a lei ela é desprezível, não tem mais lei. Paulo está falando aqui, que nós não vivemos debaixo da lei. Quem fez a lei? Foi o diabo? Foi Satanás que fez a lei? Quem fez a lei? Deus. É boa, ela é perfeita, a lei do Senhor é maravilhosa. Os salmistas falam, tenho prazer na tua lei. E por que Paulo está falando assim? Vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. A lei, ela tinha uma serventia de quê? Ela tem, aliás, a serventia de nos instruir, de nos exortar, de nos aconselhar, de nos conduzir. Ela tem uma finalidade, mas Paulo está falando aqui que nós não estamos debaixo da lei, porque a lei, ela não tem uma capacidade, porque ela não foi feita com esse fim. Ela não pode nos salvar. Não tem como sermos salvos por meio da lei, por meio da obediência perfeita à lei, porque nós somos pecadores. Então, qual a conotação que Paulo está trazendo aqui? Que a lei,
ela tem a finalidade de mostrar que nós não somos capazes de cumpri-la perfeitamente. Logo, nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos nesse sentido de falar, bom, eu preciso cumprir cabalmente a lei para ser salvo. Paulo está falando que não, vocês não estão nessa situação, vocês estão debaixo da graça. A graça é aquilo que nós não merecemos, é aquilo que Deus nos oferece gratuitamente em Cristo. E Ele permite que sejamos salvos não por meio da obediência cabal à lei, mas por meio da fé em Cristo Jesus. E aí nós somos justificados. É isso que Paulo está mostrando nesses últimos versos. E eu tenho uma aplicação, é a última aplicação. Desfrute da liberdade em Cristo. Você que antes era escravo do pecado, hoje você é liberto em Cristo. E aqui é muito curioso, imagine só, vou fazer uma ilustração para você entender melhor isso. Como viver a liberdade que Cristo nos oferece. Veja só, imagine um homem muito miserável, um homem muito pobre. Ele vive em uma situação lastimável. Ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir, ele se veste com trapos, ele não tem moradia, mas em um dado momento, alguém pega a sua conta bancária que está lá na caixa e deposita um valor absurdamente alto, de muito dinheiro, que ele vai ter que viver essa vida e a por vir para poder gastá-lo todo. Não tem como ele gastar todo nessa vida. O que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Muitos crentes, eles vivem até hoje como miseráveis. Eles vivem como pessoas necessitadas, sem saber o que tem depositado em sua conta. O que foi depositado na sua conta? A justiça de Cristo. Está depositada toda lá para você usufruir. E viver em novidade de vida, viver em santidade. Mas muitas pessoas tentam ir com as próprias forças se tornar santos. Eu preciso me santificar. E aí elas pensam que o cumprimento das obras é o que os fará ser aceitos diante de Deus. Não. É por meio do abraçar aquilo que Cristo fez. Por meio de nos agarrar aos méritos de Cristo, que nós somos salvos. É por meio de depositar totalmente a nossa fé em Cristo, que nós somos salvos. E assim nós usufruímos dessa conta bancária, que é muito melhor daquela conta que você tem no banco, que você está pensando, queria eu ter depositado esse dinheiro. Muito melhor, pois tem um valor eterno. Meus queridos, eu gostaria somente de lembrar essas 3 aplicações. Busque a santidade em Cristo. A sua santidade está escondida em Cristo. Não olhe para o seu coração, pois é desesperador olhar para os nossos próprios méritos. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Busque a santidade nele, naquilo que ele fez. E isso fará com que você o ame mais ainda. Porque você sabe que você não tem como ser salvo, não tem como ser santo por meio dos seus méritos, você precisa de Cristo para isso. A outra aplicação, faça a guerra contra o pecado, pelo poder não seu, mas pelo poder de Cristo. É somente quando nós nos entregamos inteiramente a Cristo e reconhecemos que nós somos limitados para sermos santos, é que nós somos santos. Nós somos santificados e aperfeiçoados. É só quando nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa falha moral, reconhecemos que somos pecadores e necessitados da glória de Deus, é que nós somos santificados. Devemos buscar então, nos esmerar em buscar o Senhor, buscar a face de Deus, em oração, leitura da palavra, jejum. Nós devemos colocar em prática essas disciplinas espirituais, e assim tomarmos proveito, tomarmos para nós isso que já foi depositado para nós, na nossa conta. E por fim, desfrute da liberdade em Cristo. Essa é a nossa terceira e última aplicação. Desfrute daquilo que Deus nos concedeu, pois foi um alto preço pago por isso. E nós podemos usufruir dessa liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais ficar que nem aquele elefante preso. Nós podemos arrebentar com essa amarra que há ao pecado, não por nossa força, mas por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte. Santo Deus, queremos te dar graças pela tua palavra, queremos te dar graças por essa compreensão de que nós fomos livres do poder do pecado, nós fomos completamente livres da amarra do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus para sermos santos. Hoje podemos não pecar, porque o Senhor nos garantiu isso, ao enviar o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Rogo, Senhor,
Faça-nos parecidos com o teu Filho, em santidade, em atos, em pensamentos, em sentimentos. Sejamos semelhantes ao teu Filho e usufruemos disso aqui, Senhor, por favor. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus queridos,